Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda a mais um dia do nosso devocional. E eu confesso que meu coração já está apertado porque estamos chegando ao final, né? Hoje é o 24º dia do nosso devocional de 31 dias. Seja muito bem-vinda, eu sou a Monique Moura, especialista em autoestima feminina. E hoje estamos aqui para mais um momento precioso de reflexão, fortalecimento da sua fé e também, por que não, de cura interior. Mas vamos orar? Senhor, obrigada por mais esse dia. Que essa palavra encontre espaço no coração de cada mulher que vai me ouvir. Que seja um bálsamo, que seja força e que também seja direção. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa passagem de hoje está em Provérbios 31, 25. E diz assim: força e dignidade são os seus vestidos, e ela sorri sem medo do futuro. Bom, porque esse tema, o que esse tema tem a ver com a constância? O tema é segura em Deus, segura no mundo. E eu preciso te dizer que a constância emocional nasce da segurança. E não há segurança maior do que estar ancorada em Deus. O mundo ele pode até tentar nos abalar, porque são contas, cobranças, críticas, comparações. Mas uma mulher que está segura em Deus, ela pode caminhar firme, sem medo do futuro, sem se perder nas expectativas alheias. Você já parou para reparar como que é difícil manter a constância emocional quando tudo à sua volta está um desequilíbrio? Essa palavra de hoje, então, é um convite. Vista-se da força de Deus e da dignidade que Ele te deu. Porque esse é o versículo, né? A gente voltar aqui um pouquinho e ler. Força e dignidade são os vestidos, são seus vestidos. E ela sorri sem medo do futuro. Então, o que eu acabei de falar para você se resume nesse versículo. E a gente sabe que o medo do futuro está totalmente ligado à ansiedade, um transtorno mental que está sendo muito falado ultimamente. Inclusive, eu tenho um testemunho com isso, pois eu sofri do transtorno de ansiedade generalizada um tempo atrás e eu tive crises de ansiedade, já fui hospitalizada por conta de muita falta de ar que eu sentia em meio às crises. Então, a ansiedade é algo que realmente, se não tratada, ela pode evoluir e se tornar aí a síndrome do pânico, a pessoa ter crises de pânico, tá? Então, é muito necessário se atentar para isso, o medo do futuro. Inclusive, a ansiedade é muito silenciosa, né? As crises de ansiedade começam com crises momentâneas, por algo, por exemplo, comigo foi por algo que eu tinha que fazer naquele momento, eu ficava muito nervosa e com muita falta de ar, e outros sintomas também, só que aí passava, né? Quando eu realizava aquilo, passava, por exemplo, cantar na igreja, né? Sempre louvei na igreja, e aí eu ficava muito nervosa na hora, mas depois que eu cantava, passava. Mas esse nervosismo que eu sentia era além do comum. Várias outras coisas na minha vida também, por exemplo, prova da autoescola, eu lembro que eu fiz a prova todinha, passando muito mal. Mas depois passava. Até que um dia a falta de ar não passou mais e ficou constante, mesmo eu não tendo nada em vista que me causasse um nervosismo. E aí essa falta de ar, ela continuou, a ponto de eu um dia larguei tudo e fui pro hospital porque eu estava com muita falta de ar. E aí a médica, né, fez um raio-x do meu pulmão e viu que não tinha nada, na verdade. Meu pulmão estava limpo. E aí foi quando eu, pela primeira vez, alguém falou pra mim: você tá tendo uma crise de ansiedade, a médica falou. Eu falei: mas eu tô bem. Aí ela me explicou, né, que provavelmente eu tive já várias crises antes que não foram tratadas. E aí agora eu então estaria desenvolvendo, na visão dela, uma asma emocional. Foi quando ela me encaminhou, né, para o médico específico do pulmão e também para um psicólogo, né, para uma psicóloga. E aí foi quando eu iniciei, isso faz um tempo já, né, tô contando aqui de uma forma bem resumida, tá? E aí foi quando eu iniciei essa busca por entender mais sobre as crises de ansiedade, sobre o transtorno de ansiedade generalizado, que foi o meu diagnóstico na época. E aí, desde então, me tratei naquela época disso, né? Hoje não tem mais crises de ansiedade. Porém, um sintoma ficou, que foi a falta de ar. Até hoje eu sinto falta de ar se eu fizer muito esforço físico, se eu falar muito rápido eu já fico com falta de ar, mas no nervosismo eu já consigo controlar, por conta do avanço emocional que eu tive, né? Ou seja, maturidade emocional, tudo que eu aprendi, me fez hoje conseguir controlar, por exemplo, a crise de ansiedade, mas a falta de ar, que se tornou aí uma asma emocional, ela de fato não passou, né? Já não sinto a falta de ar como antes tão forte, mas eu ainda sinto se eu fizer esforços, ou se eu realmente for fazer algo que me gere, por exemplo, um certo nervosismo, mas não a ponto de crise, né? Mas eu contei tudo isso por quê, né? Por que eu tô falando de mim? Pra você entender que a ansiedade, ela é silenciosa. E aí, quando você percebe, no estalar de dedos, você já está muito mal. Inclusive, eu irei falar um pouco mais sobre isso, aprofundado em um curso que eu ainda estou desenvolvendo, ainda estou gravando, inclusive, que é o curso O Despertar da Mulher Majestosa.
E esse curso está lindíssimo, lindíssimo, tá? Não é só um curso, na verdade é muito mais do que um curso, é um despertar mesmo. Em breve eu trago notícias aí desse curso pronto para você. Mas eu falei tudo isso porque quem sabe você está vivendo então, com tantas preocupações sobre o futuro, contas, cobranças, críticas, comparações, e aí você se vê de repente até já tendo crise de ansiedade, mas não faz a menor ideia do que está acontecendo com você. Então hoje também é um dia de despertamento para a sua vida, tá? E se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, se você se identificou com o que eu falei e quiser entender um pouco mais, você me chama no privado, meu WhatsApp está aqui disponível, né? Você me chama lá no privado lá do WhatsApp e aí a gente pode conversar um pouco mais, eu posso esclarecer as suas dúvidas sobre os sintomas da ansiedade, tá bom? Posso falar um pouco mais se você quiser sobre como foi mais detalhado aí essa minha descoberta, tá bom? E se você estiver passando por isso, saiba que você não está sozinha, tá bom? Você está aí na Escola Mulher Majestosa, que é um lugar de acolhimento, um lugar de pertencimento, então você não está sozinha, você não precisa passar por isso sozinha, tá? Inclusive, a Escola Mulher Majestosa foi idealizada, foi algo de Deus para mim, e eu idealizei tudo focando justamente em mulheres que estão passando por situações emocionais e não faz a menor ideia do que está acontecendo com ela, que foi o que aconteceu comigo. Então você que está ouvindo isso, está sendo abençoada, está sendo alcançada por algo que Deus colocou no meu coração a partir do que aconteceu comigo. Então um dia aconteceu comigo certas situações e a partir de então eu me despertei, né, para ajudar outras mulheres. E hoje eu ajudo dentro do ambiente terapêutico muitas mulheres que passam pelos problemas emocionais que eu passei e elas se identificam tanto. É tão bom você ouvir alguém falar com você e ouvir a pessoa falar: nossa, parece que você me entende de uma forma que ninguém entende. Sim, é porque eu passei por isso. Foi difícil, mas eu venci e eu conheço esse caminho, né, para você chegar a considerar que conseguiu vencer a ansiedade generalizada, as crises de ansiedade. Então você é muito bem-vinda para que a gente converse, para que eu te ajude nesse processo, tá bom? Vamos voltar aqui. Pelo visto, esse vídeo hoje vai ficar longo, porque eu ainda nem falei sobre o contexto histórico, mas o Espírito Santo de Deus que me direcionou para falar tudo que eu falei até aqui. Então vamos lá. O contexto histórico, né? Esse Provérbio 31 é um poema exaltando a mulher virtuosa. Ele já começa dizendo, né? Mulher virtuosa, quem achará? Tá lá no 1. E aí o que nós lemos está um pouquinho mais à frente. Trata-se então de um ideal que não oprime, mas que inspira. Então, o Provérbios 31 não é para te oprimir, calma, é só para te inspirar. Era usado, inclusive, pelas mães para ensinar seus filhos sobre o valor de uma esposa sábia e temente ao Senhor. A gente vê no 25, está a segunda metade aí do poema, descrevendo o resultado de uma vida em alinhamento com Deus. Uma mulher madura, segura e que sorri diante do amanhã. Eu gosto de falar, né, sobre separar algumas palavras e falar sobre a originalidade. A gente já entende aí pelo nível do nosso devocional, pelo avanço que estamos, que o Antigo Testamento, esse livro, ele foi escrito em hebraico. O livro de Provérbios foi escrito em hebraico. E a palavra força, ela indica ali um poder interior, uma resistência, um vigor emocional e espiritual. A palavra dignidade, ela se refere à honra, beleza interior e à majestade. E sorrir sem medo do futuro traz a ideia no original, a ideia de estar serena, sem ansiedade diante do que virá. Então, literalmente, essas palavras falam exatamente, tanto no hebraico, falam exatamente o que a gente entende também, né, aqui na nossa língua. Então, essa mulher, ela não é dominada pela ansiedade, porque ela está fundamentada na verdade. Gente, isso é muito difícil, muito difícil. Eu confesso que quando eu estava nas crises de ansiedade, eu não fazia ideia de como não se preocupar com tudo que eu me preocupava na época. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Foi sim com bases, tá, em um crescimento espiritual, mas eu confesso que o conhecimento também técnico, ou seja, as ferramentas técnicas e a parte didática que eu adquiri quando eu fui buscar saber o que estava acontecendo comigo e quais ferramentas iriam me ajudar a sair daquelas crises, foi esse conjunto de coisas que me ajudaram. Então eu confesso que dizer para você apenas não se preocupe com o futuro, porque na Bíblia está escrito isso, talvez, tá bom? Talvez para você seja um pouco mais difícil, talvez você precise aí de um reforço didático da psicologia, ferramentas da psicologia, esse conjunto vai sim te ajudar. Foi o que me ajudou. Então, com isso, eu quero também dizer sobre esse preconceito que existe sobre a terapia, né? Sobre não ser necessário a terapia. E já eu venho dizer para você que, por experiência própria, não foi somente com a oração ou somente estudando a palavra que eu consegui vencer o transtorno de ansiedade generalizada. Eu também precisei, sim, tá bom?
precisei de apoio psicológico, precisei de ferramentas técnicas da psicologia. Na época eu fiz uso de chás calmante, me ajudou bastante, porque eu tinha muita dificuldade de dormir, por exemplo, e de tranquilizar a minha mente durante o dia. Então eu precisei sim de chá calmante. E, sabe, foi esse conjunto de coisas. Então, esse conjunto de coisas me tirou de onde eu estava. Então, se você tem aí algum preconceito quanto a isso, quanto ao processo terapêutico, por ser cristã, por ser uma mulher cristã e achar que somente a oração, saiba que Jesus, a gente vê Jesus uma figura. Jesus, ele é, na minha visão, uma figura que é o pai, digamos assim, da psicologia, sabe? Por quê? Porque você vê que Jesus, ele expulsou demônios, certo? A gente vê ele fazendo isso na Bíblia. Mas a gente também vê em certos momentos Jesus libertando as pessoas com uma conversa, como foi, por exemplo, com a mulher samaritana. Como foi, por exemplo, com Pedro, quando ele já tinha desistido do seu chamado por conta de algo que ele fez, pois ele negou, né, Jesus 3 vezes. Você conhece essa passagem? Se não conhece, não tem problema. Me chama também no WhatsApp e fala, Monique, queria entender um pouco mais sobre essa parte, me explica, que eu vou ter o maior prazer de te explicar. Mas Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, ele ficou se sentindo culpado, ele desistiu do seu chamado e aí ele foi pescar, lembra? E aí Jesus conversou com ele. Então, em uma conversa, Jesus também libertava. Então, saiba que o ambiente terapêutico, ele é de Deus para sua vida, tá bom? Então, já joga por terra. E não tinha como eu falar esse assunto de hoje sem falar sobre a ansiedade, sabe? Sem falar sobre a ansiedade e também o quanto o processo terapêutico pode ajudar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o que eu estava falando, tá bom? Vestir-se de força e dignidade é um ato diário de fé. Não é negar as forças, é saber quem está com você nas lutas. Então, uma mulher segura em Deus sabe que o valor dela não está em elogios, em resultados ou em likes. Ela sabe quem a vestiu, né? Como esse versículo fala para nos vestirmos. Então, ela sabe quem a vestiu. Foi o próprio Pai, com forças e com dignidade. E isso aí é algo que ninguém tira, né? A gente vê aí casos de pessoas que têm não sei quantos seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram. E aí acontece alguma coisa e aquela rede social é bloqueada ou é hackeado. Vocês já viram essas histórias? Eu já vi várias histórias nesse tipo, nesse nível, né? E aí aquela pessoa perde tudo. Ela perde tudo. Só que a roupa que o Pai te dá de força e de dignidade, ninguém tira. Ninguém. Então você não é os seus likes. Você não é quantos seguidores você tem. Sabe? A roupa de força e dignidade que Deus te veste, isso sim ninguém tira. Então teve dias em que eu acordei sim, segura, me perguntando se eu era suficiente como mãe, como mulher, como empresária, que na época eu tinha outro negócio, né, outros negócios. Mas foi nesse lugar que o Senhor me lembrou. Monique, a sua segurança não está no que você faz, mas sim em quem você é em mim. E isso aí muda tudo. Quando você descobre isso muda tudo na sua vida. Então, a mulher de Provérbios 31:25 é um retrato de uma autoestima saudável. Ela sabe o seu valor, ela confia na sua caminhada e ela é constante porque ela é enraizada. Então, a autoestima verdadeira começa em saber quem é o seu Deus e quem é você nele. Você pode não ter o controle do amanhã, mas você pode escolher hoje confiar e isso já é liberdade emocional. Isso aí já é liberdade emocional. Bom, chegamos ao final do nosso devocional de hoje. Falei bastante de mim hoje, né? Hoje eu aprofundei um pouquinho mais. Mas eu vou deixar aqui as palavras, as afirmações, né, terapêuticas para que você possa escrever aqui, comentar aqui abaixo, tá bom? E a primeira diz assim: eu sou vestida de força e dignidade. 2. Eu não sou guiada pelo medo, mas pela fé. 3. Eu sou segura em Deus e constante em minhas emoções. 4. Eu sorrio para o futuro, porque eu sei que Ele vai comigo. E 5. Eu sou uma mulher majestosa e a minha segurança vem do alto. Lindas afirmações, que você venha escolher uma, comentar aqui abaixo como algo profético para a sua vida. Tome posse dessas palavras em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, eu te convido a seguir lá no perfil do Instagram, Escola Mulher Majestosa. Tem o meu pessoal também, Monique Moura Terapia. O meu WhatsApp está aqui em cima também para você entrar no grupo exclusivo, Escola Mulher Majestosa, um grupo de mulheres gratuito, onde lá eu coloco os links, qualquer trabalho que eu for fazer, que eu queira dar uma exclusividade no conhecimento desse trabalho, eu coloco lá no grupo primeiro, tá bom? Então eu aguardo você lá. Confesso que eu comecei o devocional pensando que seria 5 minutos, porque eu estou com a garganta um pouco aí afetada, tô com muita tosse, volta e meia eu parei aqui para poder tossir e dava pause aqui, mas quem faz é o Espírito Santo da forma que ele direciona, né? Então ele me sustentou e eu consegui chegar até aqui no final desse devocional no dia de hoje. Então
Que esse devocional venha abençoar a sua vida no dia de hoje, que você venha ser impactada por essas palavras, assim como eu também fui. A cada minuto que eu vou falando, também é algo que eu recebo também. E lembre-se, a autoestima verdadeira começa em saber quem é o seu Deus e quem você é nele, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.